Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer um Batalha de Titãs. E o Batalha de Titãs de hoje, né, é entre Shazam contra o Thor, ambos nas suas versões base dos quadrinhos. E esse Batalha de Titãs que foi pedido pelo Lendas dos Heróis, nosso grande amigo, nosso grande inscrito. Espero que seja um inscrito, né, Lendas dos Heróis? Se não for, se inscreve aí. Você também, se você não for, se inscreve aí também no canal, né? O nosso grande amigo Lendas dos Heróis pediu esse Batalha de Titãs do Shazam contra o Thor, e eu vou fazer aqui com vocês. Já adianto que é uma Batalha de Titãs bem acirrada, uma batalha bem complicada, tá? Que foi bem ali equilibrada, foi bem equilibrada. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, e na primeira categoria nós já temos força. Com força eu já fico com 1-0 para o Thor, galera. Vamos lá, por que eu dou 1-0 para o Thor aqui em força, galera? Bom, vale lembrar que o Thor, ele é um deus com muita gente. A sua experiência é muito vasta, principalmente contra seres cósmicos, né, e seres muito barra pesadas da própria Marvel, né? A gente sabe que ele já bateu de frente com o Hulk, e até rivaliza ali com um tipo de força com o próprio Superman, já bateu de frente com Hércules, com outros grandes pesos pesados da Marvel, né? Fora que o seu Mjolnir ajuda muito essa questão da força, né? Ele tem uma canonização muito grande, fora que o seu poder é muito grande, principalmente vindo de Odin, o Odin Force, né? Em algumas versões é até mais poderoso, mas na versão base do poder de Odin ainda é muito forte, né? E por mais que o Shazam também rivalize com o Superman, tenha uma força exorbitante, eu acredito que o Thor venceria em força muito pelo fato do Thor ser um cara muito força bruta mesmo, sabe? O seu poder e a sua força vem diretamente dessa questão de dentro dele, sabe? Uma questão muito mais natural do que do próprio Shazam. Então a sua força é muito, na minha visão, muito maior, né? Ele já derrotou o Hulk em várias ocasiões, brigou de igual para ele, com ele, inclusive nas suas versões mais poderosas, sabe? Ele tem uma força muito grande, já enfrentou grandes outros personagens, Surfista Prateado, Surtur, Bill Raibeta, muitos outros personagens muito grandes da Marvel, né? E a sua força, como eu falei, ainda é aprimorada por causa do seu Mjolnir, o seu grande martelo do Thor, né? Então, 1-0 Thor em força. A próxima categoria é velocidade, e aqui não tem como, né? Shazam vence e vence de lavada, cara. A velocidade do Shazam é próxima até a do Flash em algumas versões, tá? E ele pode, obviamente, né, ter essa grande velocidade de Mercúrio, que é o M do seu nome, né? Shazam tem, em cada letra do seu nome é um poder de um deus, né? E o M é de Mercúrio. Por isso que a sua velocidade, cara, não tem como, ele vai ter uma vantagem absurda. Ele tem a velocidade de Mercúrio, por isso que ele empata em 1-1. Aí ele possui essa velocidade, né, chegando perto do Flash em algumas HQs, em algumas versões dos quadrinhos, né, e em certos momentos, cara, ele já bateu de já até quase, né, venceu mesmo o Flash. O Thor é muito rápido também, né, principalmente utilizando o seu Mjolnir, mas não nesse nível, galera. O Shazam tem uma super velocidade muito grande, já venceu o próprio Superman também na super velocidade, né? Essa velocidade de Mercúrio dele é muito grande e com certeza ele venceria 1-1. A próxima categoria é durabilidade, e aqui eu fico com o Thor. Exatamente, cara. Por que eu fico com o Thor em durabilidade? Vamos lá, a durabilidade do Thor é absurda, galera. Ele já resistiu a explosões planetárias e até ataques de entidades cósmicas, galera. Com essa resistência dele, sabe? Ele também foi capaz de resistir a explosões do próprio Galactus, de Celestiais e muitos ataques cósmicos. A durabilidade do Thor é muito grande. Por mais que o Shazam seja muito poderoso, tenha muitos tipos de poder e habilidades, o Thor, ele é uma peça casca grossa, galera, que é muito difícil de você conseguir tirar o Thor de uma batalha só com, por exemplo, força bruta ou porradaria. O Thor levaria muita vantagem. O Thor, ele tem, né, além de ser muito forte, né, cara, ele consegue absorver muitas coisas e conseguir se durabilizar dentro da luta, sabe? Ele aguenta, ele resiste, ele pode absorver a própria energia e contra-atacar com o próprio Mjolnir. Então, cara, em durabilidade, eu
acredito que o Thor venceria, por isso 2-1. A próxima categoria é inteligência e aqui eu fico com o Shazam. Nós temos o Shazam que tem literalmente a sabedoria de Salomão, galera. Exatamente. Ele tem uma inteligência, uma intuição e um conhecimento mágico, galera. É absurdo, sabe? A inteligência do Shazam é comparada, né, até a de grandes gênios da história. Por mais que a gente nunca viu isso nos filmes, nos quadrinhos isso é muito bem utilizado. O S de Shazam é justamente por causa disso, a sabedoria de Salomão. A sua inteligência é muito grande. Por mais que a gente esteja falando só de inteligência e conhecimento vasto, o Thor também teria muito, principalmente porque ele foi treinado e estudado em Asgard, né? Mas nós temos um Shazam, cara, que tem a sabedoria de Salomão, literalmente o deus da sabedoria. Então, cara, não tem como. O Shazam em inteligência venceria também e por isso, né, empatado 2-2. A próxima categoria é inteligência em batalha e aqui eu fico com o Thor. Isso soma muito a experiência também na batalha, né, que eu vou chegar lá. Mas inteligência em batalha eu fico com o Thor muito por essa questão de experiência, cara. O Thor, ele é um cara que já lutou muitas guerras e principalmente guerras, cenários de guerras. O Thor tem uma inteligência também muito grande, né, mas acaba ficando um pouco atrás do Shazam, mas dentro de uma batalha, o Thor já lutou guerras infinitas, galera. O Thor tem muitos e muitos 1000 anos de idade, né? A gente sabe muito bem disso. Ele já lutou muitas guerras e a inteligência dele em cenário de estratégia mesmo, é muito maior do que o Shazam. Isso aqui não tem como a gente competir, sabe? A inteligência em batalha do Thor é somada de grandes guerreiros mesmo, sabe? Ele é um grande guerreiro nórdico, um grande guerreiro asgardiano. Em batalha, cara, o Thor é literalmente o grande estrategista também de grandes batalhas dos próprios Vingadores e de próprias grandes histórias dele. Ele é um estrategista nato de próprio Asgard, né? Thor já liderou o exército de Asgard justamente pelo seu fator de estratégia ser muito grande dentro de uma batalha. E por isso ele ganharia inteligência em batalha 3-2. A próxima categoria é experiência e eu também fico com o Thor 4-2 somado a essa questão que eu falei de experiência, galera. Nós temos um Thor, cara, cara, tem uma experiência tão grande e principalmente, né, dentro dessa questão de seres e lutas e batalhas, sabe? O Thor já se enfrentou seres mágicos e cósmicos muito acima do que o Shazam já venceu. Por mais, né, cara, que o Shazam seja muito poderoso, o Thor tem um grande motivo principal dessa luta, que é experiência e a versatilidade, galera. Pô, o Thor, cara, ele tem uma vasta vida prolongada, galera. A gente sabe muito bem que essa experiência dele é muito grande, principalmente, cara, séculos e séculos e séculos de batalhas contra ameaças cósmicas. Shazam, apesar de ser poderoso, ele ainda tem a sua versão de Billy Batson dentro de si, né, cara? A gente tá falando de um Thor, como eu falei, séculos, galera, milênios de batalha. A experiência do Thor é absurda e não tem comparação, por isso ele ganha 4-2. A próxima categoria é poder, e aqui eu fico com o Shazam. A gente sabe, né, cara? Shazam ganha aqui, né, ainda 4-3, mas ele ganha em poderes, cara. A gente sabe, como eu falei, ele tem, né, dentro do seu nome, né, sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Isso tudo somado a um poder de voar. Ele pode lançar relâmpagos místicos, né? E somado a isso tudo, né, dentro da sabedoria de Salomão, ele tem a sua inteligência, né? A força de Hércules, que pode rivalizar com um Superman. Um poder de Zeus, que ele tem um controle mágico sobre raios, resistência e também resistência a ataques mágicos. Uma resistência de Atlas, né? Que é praticamente invulnerável em questão de físico, né? Força física. Ele não sente fadiga, por exemplo. A sua velocidade de Mercúrio, né? Que é essa velocidade próxima até a do Flash. A coragem de Aquiles que dá essa vontade inabalável para o Shazam. Ele tem muito mais poderes do que o próprio Thor, né? E com certeza, cara, em poder, o Shazam, ele com certeza ganharia. Até na HQ, né, de Kingdom Come, né, ele foi mostrado como uma das únicas armas capazes de parar o Superman justamente pelos seus poderes. Então, Shazam em poder ganha 4-3. A próxima categoria é a habilidade e eu também fico com o Shazam. 4-4. Muito somado a tudo que eu falei dos seus poderes, cara. Isso dá a ele habilidades
infinitas, cara. Ele pode voar, lançar os seus raios místicos, ele pode invocar o poder de Deus usando isso tudo, né, de Zeus no caso. Ele tem a sua transformação mágica, né, de Shazam. Ele recebe esses poderes dos seus deuses, né, cara? E muito desses relâmpagos e dos poderes que ele tem são somados a essas habilidades, sabe? Ambos têm uma força muito grande, sabe? Só que a magia, cara, eu acho que a magia do Shazam chega até a ser maior. E isso se soma a essa habilidade dele, sabe? O poder de Zeus dentro do Shazam é puramente mágico, cara. Puramente mágico. E isso faz até um equilíbrio dentro dessa luta com o Thor. Por isso que eu acredito que em habilidade o Shazam também vença 4-4. A próxima categoria é agilidade e eu também fico com o Shazam, 5-4 para o Shazam, galera. E essa agilidade do Shazam se soma completamente à sua habilidade, principalmente à sua super velocidade e o seu poder de voo. Por mais que o Thor também possa ter um poder de voo, por mais que o Thor também consiga voar, principalmente utilizando o seu Mjolnir, a gente tem o Shazam que ele tem literalmente esse poder e com uma super velocidade, cara. Dentro da batalha, a agilidade do Shazam seria muito maior. Ele levaria vantagem com o poder, com suas habilidades e a sua agilidade. O Thor resistiria muito fácil a isso tudo, porque ele tem uma durabilidade maior. Mas, cara, o Shazam teria uma agilidade muito maior e ele poderia pegar o Thor até desprevenido dentro dessa batalha, usando os seus poderes de agilidade, com certeza. Por isso, 5-4 para o Shazam. A próxima categoria é combate, corpo a corpo, e aqui eu fico com o Thor. 5-5, empatou de novo. Cara, por que eu ficaria com o Thor em combate corpo a corpo? É como eu falei, cara, em um cenário provável, o Shazam ele começaria até mais rápido por causa da sua agilidade e ele poderia pressionar o Thor com a sua velocidade, os seus relâmpagos, né? Mas o Thor, cara, ele aguenta. Ele resiste, sabe? E ele pode absorver essa energia, esse poder mágico do Shazam e contra-atacar com o seu Mjolnir. No combate porradaria, cara, o Thor provavelmente venceria esse combate corpo a corpo após uma luta muito destrutiva, né? Porque o Thor, ele leva essa vitória muito grande, principalmente no combate corpo a corpo, devido a essa resistência cósmica dele e esse poder do próprio Mjolnir, cara. Com certeza no combate corpo a corpo ele utilizaria muito disso. E isso já se soma a façanhas. E é por isso que nós vamos para a próxima categoria, façanhas. E quem ganha também é o Thor, 6-5. Por que o Thor ganharia em façanhas? Galera, a gente sabe, cara, que o próprio Shazam, né, o próprio Billy Batson, pra ele se tornar o Shazam, ele precisa gritar a grande palavra de Shazam, né? E o Thor poderia utilizar isso ao seu favor. A gente sabe que o Mjolnir, ele consegue canonizar, né, canonizar a magia, né? E ele poderia usar isso a favor contra o Shazam. Shazam utilizando dos seus relâmpagos, dos seus raios, dos seus poderes mágicos, utilizando isso sobre o Thor poderia canonizar e sugar mesmo, né, esse tipo de magia do Shazam e conseguir até tirar esse poder do Shazam, fazendo o Shazam virar novamente Billy Batson. O Thor poderia fazer isso canalizando esse poder com, né, o seu Mjolnir. E isso, obviamente, tiraria, literalmente, né, o Shazam da luta, deixaria ele vulnerável, cara. E isso faria, sim, com que o Thor conseguisse usar isso como façanha e o Mjolnir ajudaria, cara, muito o Thor dentro dessa luta. Por isso, em façanhas, ele ganharia 6-5. Galera, a próxima categoria é reflexo e aqui eu fico com o Shazam. 6-6, vai ser decidido na última, né? Vamos lá. Por que o Shazam ganharia em reflexo, cara? Isso aqui é uma questão muito mais de agilidade e velocidade do que poder e reflexo e sentido aranha, né? Ao todo, sabe? A gente sabe que o Shazam ganhou em agilidade e velocidade. E isso se soma ao reflexo justamente por isso. É muito mais fácil atacar o Thor do que você atacar o Shazam em questão de velocidade. O Shazam ganharia muita mais vantagem numa porradaria, né? Em questão de reflexo do que o próprio Thor. Pro Thor chegar no Shazam, o Shazam é muito mais rápido do que o Thor. Ele poderia prever os movimentos do Thor e conseguir se esquivar, diferente do Thor, que não tem uma super velocidade e não tem essa agilidade tão grande igual o Shazam tem. Por isso, em reflexo, eu acredito que o Shazam venceria, somado a essa agilidade e a velocidade dele. Por isso, 6-6. Vamos para a última categoria, invulnerabilidade. E pra mim, quem vence é o Thor, galera. Exatamente, 7-6 e assim termina. Vamos falar sobre invulnerabilidade, cara.
Por mais que o Thor seja muito vulnerável a alguns ataques mágicos específicos, o Shazam poderia também explorar isso, mas a experiência se soma muito aqui, galera. A gente sabe muito bem, como eu falei, né? O Shazam ele pode ser forçado a voltar à forma de Billy Batson se ele fosse simplesmente impedido de dizer a palavra Shazam. Ou caso ele já tivesse falado, como eu falei, Mjolnir pode absorver a sua magia. E o Thor pode tirar os poderes de Shazam do Billy Batson, deixando ele completamente vulnerável, deixando Billy Batson como Billy Batson. E pô, é uma criança, é um adolescente, é um jovem, é uma pessoa normal. Não teriam poderes para lutar contra o Thor. Isso é uma fraqueza muito grande. E com certeza o Thor, mesmo sendo vulnerável a alguns ataques mágicos, o Billy seria muito mais vulnerável ao Mjolnir, por exemplo, do que o Thor aos ataques mágicos do Shazam. Por isso eu acredito que em vulnerabilidade o Thor venceria. Principalmente por essa questão que eu falei que o Thor poderia usar em façanhas, usando o seu Mjolnir para canalizar o poder da magia do Shazam e tirar os poderes dele. Porque isso poderia ser capaz na luta. Então o Shazam com certeza seria muito mais invulnerável. E assim terminaria a luta. O vencedor sendo Thor por 7-6. Cara, uma luta bem equilibrada, uma luta bem justa na minha opinião, sabe? Bem equilibrada mesmo, que, cara, foi bem difícil. Cada um teve os seus méritos dentro da luta e é uma luta muito forte. Shazam é um cara muito poderoso nos quadrinhos da DC, assim como o Thor também é muito poderoso nos quadrinhos da Marvel, sabe? E muita gente subestima, inclusive, o Shazam, mas foi uma luta muito justa na minha opinião. Comenta o que vocês acharam, o que Lenda dos Heróis achou do vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.